A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Queria que você fechasse seus olhos nesse momento e que nós nos colocássemos diante de Deus. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estar aqui, Senhor. Obrigado por mais uma vez podermos ter um momento com o Senhor, um momento de culto, de comunhão com o Senhor, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor está disposto a falar conosco, Pai, e nós também estamos dispostos a te ouvir, ó Pai. Estamos dispostos, Pai, a receber do Senhor, mas também estamos dispostos, Pai, a dar ao Senhor o nosso melhor, Pai. Que nós possamos sair daqui melhores do que entramos e que, ao escutar a Tua palavra e ao te adorar, Pai, possamos sentir o Senhor nos tocando e conversando conosco, Pai. Que nós possamos fazer para o Senhor o nosso melhor e que aquilo que o Senhor deseja falar ao nosso coração, que seja falado hoje, Pai. Que nós possamos te ouvir como nunca ouvimos antes, Pai. E que além de ouvir e prestar atenção, coloquemos em prática aquilo que o Senhor quer que nós façamos, Pai. Nos ajuda a compreender a Tua palavra, a andar segundo o caminho que o Senhor quer que nós andemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Samuel, a partir do capítulo 3. Primeira Samuel, a partir do capítulo 3. E diz assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Aí eu queria que você pulasse agora para o versículo 4, que diz assim: o Senhor chamou o menino Samuel. Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. E ele foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Este levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Amém? Esse é um texto muito conhecido da palavra de Deus, e acredito que todos já escutaram essa passagem ou já leram. E nós podemos tirar daqui muitas coisas. O primeiro aprendizado que eu consegui tirar quando eu li esse texto foi a partir do versículo 1. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Então, naquele tempo, já se falava que a palavra de Deus era rara e as visões não eram frequentes. Mas o aprendizado que a gente pode tirar a partir desse versículo e com a continuidade dos outros por mais que as coisas sejam raras, isso não significa que ela não pode acontecer. Deus não esconde de nós, servos e filhos dele, aquilo que ele quer nos revelar. Isso é mais um motivo para nós acreditarmos naquilo que ele quer falar conosco, naquilo que ele quer nos mostrar. Porque Samuel poderia apenas fechar os olhos e ignorar aquilo que o Senhor falou. Ele, de início, não conseguiu atentar para a pessoa certa. Ele achou que era Eli que estava falando, que era uma coisa normal, até porque ele nunca tinha tido uma experiência assim. Mas ele teve uma experiência assim. O que ocasionou Samuel a ter uma experiência assim, de escutar Deus falar e de poder presenciar uma conversa com Deus, foi olhar para a pessoa certa e escutar a pessoa certa. Samuel estava focando na pessoa errada.
achando que era Eli que estava falando com ele, mas não era Eli. Isso nos mostra que a partir do momento que focamos naquilo que é certo e naquilo que Deus quer que a gente foque, as coisas vão se expandir e aquilo que era raro vai passar a ser comum. E depois, o que mais aconteceu na vida de Samuel foi Deus falar com ele. Uma coisa que era tão rara para as pessoas e que não era frequente, como na Bíblia está falando, passou a ser extremamente normal para Samuel. Porque ele se atentou, a primeira coisa que a gente pode observar é que ele se atentou. Samuel escuta a voz. Ele não sabia que era a voz de Deus, ainda não conseguiu distinguir, mas ele sabia que alguém estava falando com ele. E a partir do momento que alguém fala com Samuel, ele se atenta. Aí a gente pode tirar o primeiro passo para as nossas vidas. Nós precisamos nos atentar. Não adianta querer que Deus fale conosco e quando Ele falar, a gente continuar fazendo aquilo que a gente está fazendo, a gente não se atentar. E ele se atentou. Não se atentou para a pessoa certa, mas se atentou. E aí ele precisou de 3 vezes ali falar com Eli e achar que era ele que estava chamando ele. E ele, em certo momento, reconheceu que era Deus que estava querendo falar com ele. E aí vem o segundo passo. A gente não precisa apenas nos atentar, mas também precisa atentar para a pessoa certa. Saber que não os nossos líderes, não são os nossos pais, maridos, esposas, filhos que darão a palavra de Deus. Sabe, Eli era autoridade sobre a vida de Samuel. Eli era o mestre de Samuel naquele momento. Era o cara que ensinava a Samuel. Mas sabe, acima de Eli estava Deus Todo-Poderoso. Então, por mais que ele se atentasse para Eli como um servo, não era Eli que tinha que falar com Samuel, era Deus. Então muitas vezes estamos nos atentando para coisas erradas, para pessoas erradas. E é como eu disse, quando nós focamos no lugar certo, quando nós focamos naquilo que realmente interessa, a nossa vida passa a ser diferente. O que era raro para as pessoas passa a ser comum para Samuel. Porque, em primeiro lugar, ele se atentou para aquilo que Deus queria falar, se atentou e se atentou para a pessoa certa. Ele se atentou. E muitas vezes a gente acha isso tão fácil. Eu sei que às vezes em algum momento é difícil. Mas a partir do momento que nós nos atentarmos para aquilo que Deus quer falar conosco. E não apenas nos atentarmos, mas colocarmos em prática aquilo que Deus quer falar, sabe, a nossa vida vai mudar. E o que nós temos orado e pedido a Deus é para que Ele fale conosco e para que nós possamos dizer: eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Não é apenas atentar e não é apenas escutar, mas é demonstrar que você está pronto para que Deus fale. É importante termos disposição. Muitas vezes tem faltado isso em nós e espero que nós possamos buscar isso, disposição para atuar, sabe? Para escutar Deus falar. Nós temos vivido coisas diferentes e é importantíssimo escutar Deus falar, escutar aquilo que o Senhor tem mandado, sabe? Deus tem coisas novas todos os dias para nós e basta apenas que a gente se disponha a fazer, basta apenas que a gente, sabe, diga: Senhor, pode falar, eu estou aqui. E talvez Eli nunca tenha tido aquilo que Samuel teve, sabe? Porque Samuel se dispôs. Mas na frente a palavra do Senhor fala o que aconteceu com os filhos de Eli, com a família de Eli. Se você depois puder ler, que é muito interessante. É importantíssimo, sabe? Eli não se atentou em colocar em prática aquilo que o Senhor estava pedindo para ele. Infelizmente. O que foi diferente de Samuel? Samuel escutou, se atentou, direcionou e depois fez aquilo que o Senhor precisava que ele fizesse. Será que Deus não tinha coisas a falar com Eli? Será que Deus não tinha visões para mostrar a Eli? Será que Deus não tinha comunhão com Eli? Claro que ele tinha, mas o erro não é de Deus, e sim de Eli. Eli não se atentou para aquilo que o Senhor queria falar com ele e não mudou as atitudes dele e dos filhos dele, o que não aconteceu com Samuel. E a partir do momento que Samuel tem essa experiência com Deus, sabe? Uma nova
história se escreve na vida dele. E que novas histórias possam se escrever na minha e na sua vida. Amém? Feche seus olhos novamente e vamos orar. Pai, que nós possamos ser assim como o teu filho Samuel. Que possamos escutar o Senhor chamar. E não apenas escutar, mas direcionar, Pai. Saber que aquilo que o Senhor está falando é importante. Saber que aquilo que o Senhor está falando, Pai, tem que ser ouvido e tem que ser, Pai, feito. Nós queremos te ouvir, Pai, porque a tua voz, ela é inconfundível. Ela é mais doce do que um mel, Pai. A tua voz é maravilhosa, Pai. Mas vale escutar o Senhor, Pai, do que qualquer outra pessoa. Nós queremos te escutar e queremos que o Senhor cumpra os seus propósitos na nossa vida, Pai. Obrigado, Jesus, porque o Senhor ainda fala. A tua palavra fala que naquele tempo as visões não eram frequentes, Pai. A tua palavra era rara, mas isso não impediu que o teu filho Samuel te escutasse. Pai, nós até podemos estar em um mundo onde as coisas estão más, mas nós queremos te ouvir. Em meio a tantas coisas falando, Pai, nós queremos estar escutando a tua voz, porque ela é a voz que nos guia. Nós não queremos escutar pequenas vozes, mas nós queremos escutar a grande voz do Senhor. Nós queremos escutar a tua voz falando conosco, Pai. E não queremos apenas escutar, mas queremos colocar em prática, Pai. Se o Senhor nos chamou, Pai, é porque o Senhor quer fazer algo na nossa vida. Então, por favor, Jesus, fala conosco. Nos ajuda a escutar e ter ouvidos sensíveis ao teu falar. Ajuda-nos a escutar, Pai, em momentos de barulho, mas que nesses momentos possamos escutar o Senhor, Pai, e não nos confundir. Que possamos direcionar e saber quem é que está falando conosco, Pai. E que assim como Samuel, Pai, possamos dar espaço para o Senhor nos mostrar e falar conosco. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Que bênção. Deus fala. Amém? Deus fala conosco através de homens e mulheres de Deus. Deus fala conosco através de canções. E Deus fala diretamente conosco. Nós vamos louvar o Senhor nesse momento. Que você possa escutar Deus falando com você. Em nome de Jesus. Já faz um tempo que você clamou, por muitas vezes sim você chorou, mas a vitória nunca vem. Não vem. Então você pergunta a Deus por quê? O que eu fiz, Senhor, pra não merecer? Misericórdia, Deus, eu sou teu filho. Eu sou teu filho. Daí, pergunta pra si mesmo onde está Deus, que tantas coisas boas prometeu, mas essas coisas nunca vêm. Então você não sabe o que fazer, a dor e o desespero não te deixa ver que Deus tem algo profundo contigo. Ele é contigo. O que Deus preparou é maior. O que Deus tem pra ti é melhor. creia nas promessas, creia em Cristo. Levanta a sua voz, vai. Fazer acontecer, não vai entender. Creia em Cristo. Ele é contigo. Se você crê nessas promessas, levanta a tua voz, dá um glória a Deus. E o Felipe falou uma coisa que foi interessante. Por mais que seja raro, não significa que não aconteça. Nós podemos aplicar isso, né, em relação ao tempo, à demora. Por mais que seja
aos nossos olhos demorado, por mais que talvez a gente não esteja vendo, não significa que não vai acontecer, não significa que Deus não está agindo, não significa que na hora certa, no momento certo, Deus vai fazer, Deus vai falar, Deus vai mover, Deus vai renovar. Nós possamos ver tudo aquilo que Deus tem para nós, porque Ele é conosco. Aleluia. O que Deus preparou é bem maior. O que Deus tem pra ti, irmão, é bem melhor. Creia nas promessas, creia em Cristo. Canta comigo. Ele é contigo. Deus vai fazer acontecer. O teu inimigo não vai entender. Creia nas promessas, creia em Cristo. Ele é contigo. Valeu, Pai. Senhor, nós cremos, meu Pai, que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Nós cremos, meu Deus, que o Senhor é conosco. Deus, nós cremos, meu Deus, que toda a Tua palavra, meu Deus, irá se cumprir, que as Tuas promessas, meu Deus, irão se cumprir sobre nossas vidas, sobre nossas casas, famílias, cidades, igreja, sobre o país, as nações. Deus, nós acreditamos, Senhor, que mesmo em meio, meu Deus, a uma geração que esteja indiferente, mas ainda existem Samuéis que escutam a voz do Senhor. Aleluia, e o Senhor ainda se revela. Deus, e por isso nós nos alegramos do Senhor, nos alegramos em Te servir, Deus. A gente aprende a confiar, porque o Senhor continua sendo Deus bom. Que faz milagre, aleluia, que ouve a nossa muda, oração. As situações mudam, mas E o Senhor que não se muda. faz Tu és o mesmo presente ontem, aqui. hoje serás eternamente. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. É mesmo assim. Tu és bom, Senhor, todo tempo. Todo tempo, o Senhor é bom. Deus, que nós possamos aprender a confiar no Senhor, a descansar em Ti. Chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Fazemos o que acontece ou que deixa de acontecer, não altera quem Deus é. Ele é imutável, Ele é maravilhoso, Ele é bom, Ele é tremendo, Ele é grande. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Senhor, como é bom saber, meu
Deus, que o Senhor é bom e continua sendo bom. Como é bom saber, meu Deus, que o Senhor continua do nosso lado, que o Senhor continua nos ajudando, que o Senhor continua conosco e que independente do que estejamos passando ou viermos a passar, nós podemos nos alegrar no Senhor, em quem Tu és. Essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de Suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de Suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que falhe o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja seminado na malhada, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação, porque o Senhor Deus, Ele é a minha força. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.
alegrar, independente de qualquer coisa, de qualquer situação. Quando nós escutamos essa canção, né, que faz menção lá no livro de Abacuque, onde diz, olha, não importa, mesmo que não haja ovelhas no curral, mesmo que não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei. E hoje eu queria falar um pouco sobre isso, sobre o que nos traz a alegria. Amém? Você pode sentar por um instante. Glória a Deus. Bem verdade né, que nós estamos nesse processo de aprender a nos alegrar, assim como Abacuque aprendeu, né? Mesmo quando as coisas não estavam dando muito certo, né? Quando não estava saindo como ele gostaria, mesmo quando ele não estava conseguindo entender o que estava acontecendo, ele tomou uma decisão de se alegrar no Senhor. Mas existe outro livro da Bíblia, né, que fala muito sobre essa questão de alegria. É o livro, é a epístola, na verdade, de Paulo aos Filipenses. E se você já leu, né, essa epístola, essa carta, pelo menos uma vez, eu acredito que você já deve ter se atentado para isso, né? Quantas vezes Paulo, durante essa carta, fala sobre alegria. E hoje eu queria meditar sobre algumas situações, né, que causavam, que traziam alegria para Paulo, né, para que também nós possamos aprender, porque nós até vamos ver que em alguns momentos ele falava da alegria, mas ele também exortava para que os irmãos também se alegrassem com aquilo, né? E o interessante, quando eu estava meditando sobre isso, é que algum dos motivos, né, que trazia alegria para Paulo não envolvia somente a pessoa dele, mas envolvia aqueles que estavam em sua volta, né? E isso é muito interessante, né? Algo que também nós precisamos aprender. Nos alegrar com a alegria dos outros, né? Nos alegrar porque os outros estão bem, porque os outros estão felizes, né? É muito interessante isso. E aí, você pode abrir sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Filipenses. Nós vamos, todos os versículos que nós iremos ler serão dentro aqui da epístola, certo? Realmente para nós focarmos nessa questão, né, tratado por Paulo, que ele faz algumas colocações referente a esse assunto, né, sobre a alegria que ele sentia. Epístola de Paulo aos Filipenses. Eu listei aqui 5 coisas que traziam alegria para Paulo, né? 5 coisas que traziam, sabe, satisfação para o coração dele, traziam regozijo para o coração dele. E eu digo a você sem dúvida nenhuma que são motivos pelos quais nós também precisamos nos alegrar. Amém? Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 3 e 4. Diz assim: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. Olha só, primeira coisa que alegrava Paulo, que trazia alegria para o coração dele, era orar. Nós vemos aqui Paulo, né, iniciando a carta e já dizendo: olha, quando eu lembro de vocês, eu dou graças a Deus. E eu faço sempre. Aí está um mistério. Aí está algo interessante. Ele disse: fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós. Gente, isso me fez pensar. Quantas vezes as orações que nós fazemos, que eu faço, as súplicas que nós fazemos, né, são com alegria. Porque Paulo está dizendo aqui, olha, sempre. Paulo diz assim, olha, fazendo sempre com alegria súplicas por vós em todas as minhas orações. Cara, toda oração que Paulo fazia por aqueles irmãos, toda vez que ele, sabe, suplicava por aqueles irmãos, ele fazia isso com alegria. E muitas vezes, verdade é que a gente não consegue, né?
fazer uma oração com base na alegria, sabe? De ficar feliz em estar orando por aquela situação, feliz de estar orando por aquela pessoa, feliz de estar. E se nós não estivermos bem, isso vai ficar muito mais difícil, né? Mas Paulo diz que sempre que ele orava, sempre que ele suplicava a Deus, em todas as orações dele, havia alegria. Amém? E isso, para mim, me marcou. Assim, cara, eu preciso orar com alegria. Amém? Orar não com peso, orar não, sabe, com angústia. E eu falo no sentido não de que nós não passemos por situações assim, estejamos nos sentindo assim. E aí a própria Bíblia nos fala que nós devemos, nessas situações, orar. Mas eu falo de a oração não se tornar um fardo, de dizer assim, eu tenho que orar. Entenderam? É a questão de, eu vou orar. Eu vou falar com Deus, sabe? Mesmo que o meu coração esteja angustiado, mesmo que esteja mais... Eu vou orar, porque naquele momento de oração é o momento de aliviar, né, o peso, aliviar o fardo. Na verdade, isso, sabe? Essa é a essência da oração. A oração não é para ser um fardo, é para aliviar o nosso fardo, amém? E às vezes a ordem está trocada, né? Mas que o Senhor nos ajude, assim como Paulo, em todas as nossas orações serem com alegria. Amém? E aí, ainda no capítulo 1, agora no versículo 14 até o 18, nós vemos outro motivo pelo qual Paulo se alegrava. E aqui é muito interessante. Gente, sério, eu aprendo muito com Paulo. Versículo 14 ao 18, vê só. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Porfia quer dizer disputa. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que eu estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo com discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Veja o versículo 18. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Paulo se alegrava com a pregação da palavra, que Cristo fosse anunciado. E aí, quando a gente lê, eu não sei quantas vezes você já leu esse texto, né? A partir desse versículo 14, você assim, como assim? Os caras estavam pregando a Cristo por inveja, com disputa. Qual era a situação? Paulo, aqui, quando escreveu a carta aos Filipenses, Paulo estava preso. Infelizmente, irmãos, por mais que seja difícil, né, a gente associar isso, mas da igreja existem pessoas que têm inveja. Existem pessoas que fazem as coisas para aparecer. Existem pessoas que fazem por disputa. Tipo assim, fulano tá pregando, eu vou pregar melhor ainda. Fulano canta, mas eu canto melhor ainda. E era isso que estava acontecendo aqui. O que é que estava acontecendo? Veja o do versículo 14. Paulo diz assim, olha. A maioria dos irmãos ficaram estimulados para pregar Cristo depois que eu fui preso. É o que diz o versículo 14. Ele diz, olha, a maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Então, tipo, Paulo foi preso. E aí os irmãos, ao invés de ficarem, né, assim, o que a gente vai fazer? Não, oxe, agora é que a gente vai pregar. Só que aí tinha a turma
que dizia assim, não, o evangelho tem que continuar, vamos continuar proclamando a Cristo, né? Paulo está preso, mas a palavra de Deus não tá presa, as pessoas precisam conhecer Jesus. E Paulo diz que essas pessoas faziam isso com amor. Versículo 16. Mas tinha aquela turma que dizia assim, Paulo está preso, agora é minha vez de aparecer. Agora quem vai pregar sou eu. Paulo está lá, não, agora... E aí é essa turma aqui que Paulo diz, olha, alguns, na verdade, estão proclamando a Cristo por inveja. Estão proclamando a Cristo com disputa, com discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulações às minhas cadeias. Então, fazendo assim, eles estão achando que, porque eu estou preso, é a vez deles crescerem e tudo. Outra pessoa, talvez eu, talvez você, no lugar de Paulo, o que era que a gente ia dizer? Tudo errado, né? Aí Paulo diz assim, eu tô nem aí. Se a intenção deles em pregar a Cristo é aparecer, é ser visto, eu me alegro, porque a palavra de Deus está sendo pregada. Cara, isso é demais, eu não sei pra você, mas pra mim, Paulo diz assim, eu vou me alegrar. Porque veja só, a condição de quem está pregando, mesmo que ali a pessoa esteja fazendo, proclamando, cantando, seja o que for, a intenção dela não seja sincera, mas ela está proclamando a palavra de Deus, vidas podem ser abençoadas, porque o que vai abençoar a vida da pessoa, o que vai mudar a vida da pessoa é a palavra de Deus, amém? A pessoa que está com a intenção errada é que está se prejudicando, não quem está ouvindo. Então Paulo tinha esse entendimento muito claro. Fala assim, olha, mesmo que eles estejam fazendo isso com disputa, com inveja, achando que agora porque eu estou preso, sabe, é o momento... Eu quero é que a palavra seja pregada. E eu vou me alegrar, eu vou me regozijar por isso. Aleluia, amém? Nós precisamos disso. Nos alegrar, que a palavra seja pregada, seja por nós, seja, sabe... Fulano A, fulano B, igreja A, igreja B. E a gente olha e diz assim, cara, quando fulano prega, sabe? O fogo desce, né? Quando fulano prega, vidas se convertem. E aí você, mas quando eu prego, o pessoal fica dormindo, fica cochilando. E às vezes, né, você fica assim, não, diz assim, cara, eu vou me alegrar, porque a palavra precisa ser pregada. Se vai ser por mim, por outra pessoa, se a intenção da pessoa... Eu já ouvi isso. De pessoas dizerem assim, eu não gosto não. Aquele pessoal que assim, chegou num nível quase de anjo, sabe? É assim, eu não gosto desses eventos, né? Onde vai lá, tem um monte de apresentação, né, de ministérios de louvor. Para mim eles vão tudo ali para aparecer e não sei o quê. E eu disse eu disse, olha, se a pessoa tá fazendo para aparecer ou não, é uma questão dela. Eu vou adorar. Então, quero nem saber. Então Paulo estava dizendo, olha, versículo 18, todavia o que é que me importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Uau! Nós precisamos aprender a nos alegrar. Amém? Com a pregação da palavra, com a divulgação do evangelho, para que vidas sejam alcançadas, sabe? Mesmo que no momento não seja a minha vez, não seja a minha oportunidade, não seja eu que esteja na escala, eu esteja impossibilitado, como naquele momento Paulo estava, né, preso, não podia estar ali, mas a palavra estava sendo anunciada, a obra de Deus estava sendo feita, e isso trazia alegria para ele. Amém? Que isso também possa trazer alegria para nós. Filipenses capítulo 2. Mais um motivo pelo qual Paulo se alegrava. Filipenses capítulo 2, versículo de 1 a 4. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento.
Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Nos parece que esse era um problema que havia ali, né? Na igreja em Filipenses. Essa questão dessa disputa, do partidarismo. E Paulo está dizendo assim: complete a minha alegria. Pensem em toda a mesma coisa, sabe? Estejam todos unidos no mesmo amor, na mesma alma, no mesmo sentimento. Então Paulo se alegrava na união dos irmãos. Paulo se alegrava na comunhão dos irmãos. Paulo se alegrava para dizer assim: cara, complete, me deixe mais feliz ainda, sabe? Me deixe mais contente ainda, complete a minha alegria. Deixa disso, deixa dessa história de partidarismo. Fiquem juntos, sejam unidos, sabe? Pensem a mesma coisa, tenham o mesmo amor, sejam unidos de alma. Ah, queridos, tem gente que parece que é ao contrário, né? Gosta de ver o circo pegar fogo, que às vezes quer apagar o fogo com gasolina. Paulo não. Paulo diz assim: cara, eu me alegro quando eu vejo todo mundo bem, quando eu vejo todo mundo em comunhão, sabe? Eu me alegro quando todo mundo está unido, quando todo mundo está no mesmo propósito. Aleluia, nós precisamos nos alegrar com isso também, amém? Promover isso, sabe? Desejar isso. A gente precisa, né? Eu preciso melhorar nesse aspecto. E se você precisa também, peça a Deus, diga: Deus, eu quero, sabe? Eu quero me alegrar. Quero, sabe, ver as coisas fluindo. Eu quero, sabe, ajudar no que for preciso. A gente tá unido, a gente tá junto, a gente tá nisso. E o nome do Senhor é que vai ser glorificado. O nome do Senhor é que vai ser exaltado. Amém? Paulo se alegrava na união, na comunhão dos irmãos. Mas Paulo também se alegrava no sofrimento. Ainda no capítulo 2, versículo 17 e 18, diz assim: entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me, e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Paulo entendia, né, que ele não era um prisioneiro de Roma, não era um prisioneiro de César, ele era um prisioneiro de Cristo. Ele entendia que aquilo ali fazia parte. Ele dizia assim: olha, mesmo que eu precise ser oferecido por libação, mesmo que eu seja, sabe, morto, mesmo que eu tenha que sofrer, né, que ao serviço da vossa fé. Paulo está dizendo assim: olha, não importa o que eu tenho que passar por vocês, para que vocês cresçam, para que vocês se alegrem, para que vocês, sabe, eu vou me alegrar, eu vou me congratular. E aí ele diz: vocês também se alegrem. Então veja que interessante. Paulo se alegrava mesmo diante de momentos difíceis, mesmo em situações complicadas, né? E tudo aquilo que ele passou, toda aquela situação que ele estava, era pelo Evangelho, era por conta do Evangelho. E aí ele diz: olha, mas não importa, ainda assim eu vou me alegrar. E aí ele ainda diz: e vocês também se alegrem. Então, e aí nós lembramos, né, do que Jesus disse lá no Sermão do Monte, quando ele diz: olha, bem-aventurados sois. Bem-aventurado é mais que feliz. Quando o quê? Quando por minha causa vos caluniarem, injuriarem e disserem todo mal contra vocês. Olha, regozijem-se e se alegrem. E aí Paulo estava vivendo isso, né? Estava sendo injuriado, preso, sofrendo por conta de Cristo. E aí ele diz assim: e eu me alegro com isso. Amém? Que eu e você também possamos aprender a nos alegrar quando o nosso sofrimento for por amor a Jesus. Nós não podemos nos alegrar quando o nosso sofrimento é consequência de pecado. Aí não, né? Mas quando tudo que passarmos assim, não, é por Jesus, sabe? É porque eu sigo a Ele, é por defender a verdade, e eu vou morrer com a verdade, nem que precise, como foi a situação de Paulo, nem que eu morra, mas é por Jesus, e eu vou morrer feliz.
era o que Paulo estava dizendo. Eu vou morrer e vou morrer feliz. Se eu precisar ser entregado por libação como sacrifício, né, por vocês, pelo serviço da vossa fé, eu vou me alegrar e vocês também se alegrem. Amém? E aí, para finalizar, capítulo 4. E essa é a chave de tudo, eu posso dizer. Filipenses 4:4, muito conhecido. Que Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Paulo se alegrava em Deus. Paulo se alegrava no Senhor. Sabe? Tem momentos que eu fico lendo assim as cartas de Paulo, sabe? As palavras que ele usava, as expressões que ele usava. E é como se eu conseguisse ouvi-lo pregar aquilo, e o entusiasmo com que ele fazia aquilo, e a alegria com que ele fazia aquilo, e o amor com que ele fazia aquilo, sabe? Porque ele entendia que era Deus, que era por Deus, que era para Deus, sabe? O amor dele, a paixão dele por Jesus. Cara, para mim é fantástico, sabe? Eu fico lendo assim, eu digo, eu quero essa intensidade por Deus. E aí ele diz, olha, alegre-se. Depois ele diz, olha, eu me alegro na oração, eu me alegro na pregação, eu me alegro em vocês estar bem, eu me alegro na união de vocês, eu me alegro mesmo nos sofrimentos que eu estou passando por Jesus, eu me alegro, e eu me alegro no Senhor. E ele diz, olha, alegrai-vos no Senhor, e outra vez digo, alegrai-vos. Amém? Nós precisamos renovar, eu preciso renovar a minha alegria no Senhor, sabe? De dizer assim, cara, Deus é tudo. Deus é tudo que eu tenho. Ele, como tem aquela musicazinha bem antiga, de 1900 e antigamente, né? Diz assim, que a alegria do Senhor, a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Amém? Se nós conhecemos a Jesus, o nosso coração precisa estar cheio de alegria. Amém? Se nós servimos ao Senhor, sabe? Essa tem que ser uma característica, tem que ser uma marca nossa. Alegria. Amém? Porque a alegria é o fruto do Espírito Santo que produz em nós. Então, faz parte, sabe, do cristão, faz parte do cristianismo. Não podemos desvincular isso. E aí, por quê? Porque o foco da nossa alegria, o foco, sabe, é o Senhor. É o que Paulo estava dizendo com os irmãos. Olha, se alegrem no Senhor. E eu digo de novo a vocês, se alegrem. Amém? E eu digo a você, se alegre no Senhor. Se alegre em servir a Deus, sabe? Se alegre em orar. Se alegre por ler a palavra. Se alegre por você ser salvo. Por o seu nome estar escrito no livro da vida, né? Os discípulos certa vez, né, quando saíram em missão, chegaram diante de Jesus radiantes, porque eles oravam e conseguiam expulsar demônios, curar enfermos. E Jesus disse, olha, se alegre, porque o nome de vocês está no livro da vida. Amém? Então nós precisamos nos alegrar pela salvação. Nós precisamos nos alegrar em vir à casa do Senhor. Eu quero que Davi, que é outro cara fantástico no que diz respeito a isso, ele diz, olha, servir ao Senhor com alegria. Que nós possamos nos alegrar no Senhor. E outra vez eu digo, alegrai-vos no Senhor. Amém? Eu queria orar com vocês nesse momento. Glória a Deus, para que o Senhor encha o nosso coração de alegria, sabe? Para que as nossas forças sejam renovadas, para que as nossas orações sejam cheias de alegria. Ah, Deus, aleluia! Nos ajuda, Senhor. Nos renova, meu Pai, nos ensina. Nós queremos nos alegrar, meu Deus. Nos alegrar em Ti, nos alegrar, meu Deus, em ver o Teu Evangelho sendo propagado, nos alegrar, meu Deus, em orar, nos alegrar, meu Deus, em ver as coisas fluindo, nos alegrar, meu Deus, em ver união,
em ver, meu Deus, em que há comunhão. Senhor, nos ajuda a nos alegrar mesmo diante de sofrimentos, de perseguições. Deus, nos ajuda, Senhor, a nos alegrar em Ti, a Te servir, meu Deus, com intensidade, com alegria, com amor. Senhor, e mesmo, meu Deus, que venham noites, momentos de choro, mas que eles passem e que a alegria volte, que a alegria se renove em nossas vidas. Senhor, Tu és o motivo da nossa alegria, e que assim seja. Senhor, que nós possamos ser aquilo que o Senhor preparou para que sejamos. Um povo alegre, um povo que serve ao Senhor, um povo que é feliz. Deus, que nós possamos, Senhor, estar cada vez mais contritos contigo, que possamos estar cada vez mais diante do Senhor, que possamos cada vez mais nos alegrar em Ti, nos alegrar em Te servir, nos alegrar até mesmo em sofrer por Ti, se assim preciso for, mas que nunca, Senhor, nós venhamos, nunca, nós venhamos deixar de nos alegrar em Ti. Senhor, toma as nossas vidas, toma os nossos corações. O Senhor possa renovar a alegria da salvação no coração daquele que está triste, no coração daquele que está abatido, no coração daquele que está deprimido, no coração daquele que está, Senhor, se sentindo um nada, mas que ele possa lembrar que há um Deus no céu que é por ele, que ele possa lembrar que o nome dele está escrito no céu e que tudo isso aqui vai passar, mas aquele que crê no Senhor, esse permanecerá. Aquele que confia em Ti, esse continuará firme na alegria, firme na esperança, crendo e acreditando, Senhor, no Teu cuidado, acreditando no Teu amor, acreditando que o Senhor continua o mesmo e será eternamente. E por isso, nós também podemos, sempre, como disse o nosso irmão Paulo, nos alegrar. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja com você, com sua família, e que você seja cheio da alegria do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.